De eco chato a estrategista, hoje eu vou te revelar como que os ovelhas verdes da família vendem mais na Black Friday. E esse é um tema que eu tenho trazido, porque eu não sei se você já parou para pensar que hoje a Black Friday é a maior data de vendas no mundo. E se você tem um negócio sustentável, vende um produto ou um serviço sustentável e nunca pensou em fazer uma Black Friday, mesmo que você seja pequenininho, você tá ficando fora da maior data comercial que existe no mundo. E eu acho, Fabio, ninguém falou isso, tô tirando isso da minha cabeça. Eu acho que quando você não pensa em fazer uma Black Friday, rola um pouquinho aí de auto boicote. Porque mesmo sabendo que as pessoas antecipam datas de Natal, que é uma data extremamente comercial, que ela é interessante, você talvez nunca tenha parado para pensar em fazer uma Black Friday. Sabe onde tem aquela marra contra o sistema, onde tem aquela coisa de eu acho que não é pra mim, isso não tá fazendo sentido e que na realidade não passa de, não sei, medinho de vender, falta de conhecimento talvez de como fazer um processo de vendas. Às vezes eu também acho que rola muito essa história do auto boicote. Acho que rola também essa marra contra o sistema de pessoas que, ai, mas é tão comercial, né? Eu não quero seguir tendências. E eu também sou assim. Eu também não gosto de seguir tendências. E eu digo que não tem nada mais revolucionário do que você ser sustentável nos dias de hoje. Você deixa de comprar coisa da moda, você deixa de pedir coisa pelo correio. Eu nunca fiz um pedido, né? Nem de iFood. E daí você começa a perceber quanto revolucionário é ter decisões sustentáveis. Imagina quando você faz isso dentro do seu negócio, que você diz, então eu vou ter um negócio e esse negócio tem como principal, como coração disso tudo, sustentabilidade. Mas eu quero sim fazer dinheiro com isso. E daí você começa a sentir essa coceirinha e você consegue perceber que aquilo poderia ser um grande benefício para a sociedade e aquilo vai crescendo dentro de você de uma maneira que não cabe mais até que você faça empreender. E você diz, ok, não vou mais lutar contra mim mesmo, vou me entregar para tudo isso. Até porque eu acho que tem muita gente que vai se beneficiar com isso que eu tenho para vender. E eu costumo dizer aqui, né, como mentora de negócios sustentáveis, que o mundo precisa de novas opções. Novas opções de serviços, novas opções de embalagens, novas opções de produtos. E daí talvez você que tem ali essa nova opção, esse novo jeito de fazer, essa maneira de entregar as coisas, que é tão mais conectado com pessoas, com processos sustentáveis, que às vezes até regenera um pouco da sociedade, não está conseguindo vender. E muitas vezes é porque você não sabe passar por um processo de vendas. O que é um processo de vendas? É você saber atrair, pegar uma pessoa que nunca te viu antes, fazer ela desejar comprar a sua oferta, aumentar o desejo dessa pessoa que você atraiu, falando das coisas certas, mostrando os detalhes, os elementos, os acessórios da sua oferta, que ninguém mais tem no mercado, que vão fazer ela querer pular da cadeira e querer comprar de você. E criar uma oferta que tenha as condições perfeitas para aquele momento daquela pessoa e faz ela tirar o cartão do bolso e te pagar. Se você não sabe passar por esses 3 estágios, provavelmente a sua empresa está enfrentando problemas financeiros. E daí, às vezes, você fica se questionando se isso foi uma boa ideia, se tem um econegócio, né? Até quando você vai levar sem conseguir ter lucro, você fica se perguntando se as pessoas entendem essa solução que você está colocando no mercado, e às vezes até você vai dormir ansioso, chorando, preocupado, porque você não quer abrir mão disso. Você está fazendo alguma coisa que ama, uma coisa que você acredita, uma coisa que muda a maneira como o mundo interage com a sua oferta. E você não quer abrir mão disso. Mas, mesmo assim, você vive um problema porque você não sabe vender. Porque você não sabe criar um arco narrativo que faz as pessoas desejarem, pularem da cadeira querendo comprar o que você tem para oferecer.
Então, deixa eu te dizer que esse canal aqui é todo sobre isso. Todas as palavras, todos os rios, todos os depoimentos, inclusive todas as vidas transformadas, né? Agora eu cheguei a 6.000 seguidores, tá sendo incrível. Tá sendo, assim, ó, realmente uma coisa impressionante, mas ao mesmo tempo... ao mesmo tempo, eu também tô colecionando os depoimentos. Porque na semana passada, meu WhatsApp foi banido. E quando meu WhatsApp foi banido, eu perdi o depoimento de todo mundo que já tinha sido meu aluno e que estava no WhatsApp. Coisas assim fantásticas, histórias de 4 anos de empresa foram perdidos na semana passada. E daí eu comecei a decidir que eu quero criar novos depoimentos, que eu quero novas pessoas que vão fazer tudo isso funcionar. Então, na live de hoje, eu vim quebrar essa marra de sistema, eu vim trazer todo esse olhar para que você entenda o que você pode fazer para não ser esse ecoempreendedor que não sabe vender, que não tem controle sobre o seu processo de vendas e, pior que tudo, que fica ali contando dinheiro porque não está chegando em nenhum resultado. Então, hoje, né, se você acredita que dá para viver fazendo isso que você ama e ainda assim gerar dinheiro, que eu não gosto de falar de ganhar dinheiro, ganhar parece que você ganhou. Não, o que eu te ensino aqui dentro desse perfil é gerar dinheiro. Você vai fazer as pessoas ficarem interessadas nessa sua oferta e a energia que você colocou produzindo o seu produto, criando essa sua oferta, elaborando esse seu ecoserviço, vai retornar para você na forma de dinheiro. E as pessoas vão te retribuir por algo que você criou. Então, você acredita sim que pode fazer um negócio sustentável, ter um negócio sustentável por um longo prazo, mas de alguma maneira as vendas não chegam. As vendas não acontecem. E você não para pensar nesse processo de vendas, né? E daí, quando chega Black Friday, então, quando chega Black Friday, você pensa assim, será que eu entro nessa? Será que eu vou ser só mais um? Será que é pra mim? E deixa eu te dizer que hoje eu vou te mostrar como quem é uma pessoa que normalmente chega pra mim, sendo taxada de ecochata, pode virar um estrategista e por que que ovelhas verdes vendem mais na Black Friday. E daí, quando eu quero te trazer esse tema, vamos abordar um pouquinho essa história do ecochato, porque como que eu considero o vendedor ecochato dentro da sustentabilidade? O vendedor ecochato é aquele que fala mais de sustentabilidade do que dos benefícios do produto que ele está oferecendo. Então, ele apresenta como aquele produto transforma o mundo, os benefícios para a natureza, os benefícios para a sociedade, como aquilo é mais ecológico e como poucas pessoas no mundo, e as pessoas mesmo chegam para mim e dizem, parece que as pessoas não se deram conta ainda e parece que as pessoas não se conectaram com sustentabilidade e elas não dão bola ainda para sustentabilidade e quando as pessoas chegam me abordando assim, eu digo, ainda bem que você percebeu cedo. Já que você já percebeu isso, então vamos elaborar aqui que argumentos, que características, o que você vai trazer, que informações você vai trazer sobre o seu produto que faz uma pessoa que não está conectada com sustentabilidade a comprar dele. Olha que pergunta é essa. E daí, quando você para pensar o que eu posso falar para uma pessoa não sustentável e fazer ela querer comprar de mim, você começa a entender se o seu produto gera uma economia, se o teu restaurante vegano, né, tem um paladar muito delicioso, tem uma cozinha particular de referência. Você consegue encontrar outros atributos que falam até às vezes um pouco mais da linguagem do mercado que a gente já conhece, né? E através disso você acaba atraindo tanto sustentáveis como não sustentáveis. E olha a loucura. No momento que você para de falar de sustentabilidade, as suas vendas começam a aumentar. Por quê? Porque você começou a pensar na experiência do seu cliente. Você começou a pensar, bom, eu estou fazendo uma comida vegana. Sim, esse é meu compromisso ético, não vou cozinhar animais, ok, tudo certo.
Mas se eu vou vender o paladar, se eu vou vender a textura, se eu vou vender a experiência, provavelmente, inclusive, além de você vender mais, você vai conseguir vender pelo preço cheio, que é como eu chamo aqui. Porque muitas pessoas chegam para mim e dizem, ai, Fá, mas as pessoas não dão muita bola porque eu tenho para oferecer. E daí elas vão aprendendo as técnicas, as pessoas começam a dar bola. E daí é muito comum, assim, ó, tipo, das minhas últimas 10 mentoradas, 3 delas aumentaram o valor nos primeiros 15 dias, para um valor que elas consideravam justo. E mesmo assim, tem aumentado o seu volume de vendas. Por quê? Porque elas já sabiam que estava barato demais. Só que elas não sabiam que palavras apresentar, como apresentar aquele produto, como encontrar o cliente alvo com um recorte de comportamento que vai conectar o teu produto com aquela tribo, vai ficar interessante, vai fazer com que essas pessoas comprem por um longo prazo. Então, é um processo que você vai aprendendo que te permite criar um legado, ter uma tribo para chamar de sua, mudar a realidade que você não gosta de ver ao seu redor e ainda alcançar mais pessoas, ficar feliz, ficar realizado financeiramente, realizado pessoalmente. Então, é uma conexão. Então, por isso que hoje eu vou te mostrar exatamente por que você deveria pensar numa Black Friday, mesmo sendo um econegócio e mesmo sendo pequeno. E daí, acho que existe um dilema aí, né? Porque muitos fundadores dessas eco-iniciativas que conhecem chegam achando que por ter um negócio com propósito, isso vai se vender sozinho. É como se as pessoas tivessem quase que um compromisso ético de comprar de você porque seu negócio é sustentável. E daí nasce com todo aquele gás, com toda aquela vontade, dizendo, ai, me encontrei uma grande solução para o mundo, todo mundo vai se empolgar comigo e quando vai para o mercado, isso não acontece. E daí ela fica se perguntando, aí começa aquele processo de frustração, dizendo, mas as pessoas não dão bola porque eu tenho para vender, as pessoas não têm os mesmos valores que eu, as pessoas não perceberam a importância disso, e esse é uma parte do que acontece. E o cliente, né, dentro desse dilema, o dilema que eu vejo acontecendo é que o cliente não compra propósito. O cliente, ele compra um desejo, ele compra uma oferta irresistível, ele compra o problema dele resolvido, né? Então, você consegue entender que tem ali um contraste. O eco-chato fica ali tentando convencer pela moral, pelo discurso de sustentabilidade para pessoas que às vezes não se conectam com isso. E o ovelha verde, estrategista, ele passa a atrair porque ele aumenta o desejo. Ele oferece algo concreto. Ele pensa, como que eu atraio, por exemplo, vocês para cá? Eu venho e digo assim, procuro pessoas que estão querendo aumentar a venda dos seus ecoprodutos nos próximos 15 dias. Se é você, escreve para mim aqui, eu quero. E daí a pessoa coloca um comentário no meu post, com aquele eu quero, eu chamo ela no inbox. Dentro do inbox eu apresento para ela o Sustente-se e venho fazendo vendas regularmente. E eu percebo que quando eu crio campanhas como essa, faço as lives, trago mais conteúdo, por mais que a minha audiência ao vivo seja pequena, quando chega na hora H e eu distribuo esse vídeo em lista de distribuição, em outros locais, eu consigo perceber quantos views tiveram, quantas pessoas estão entrando no grupo aonde eu vou fazer uma nova oferta de venda. E como é que eu te atraio? Como é que eu... Lembra? São 3 fases. Atrair, aumentar o desejo e fazer uma oferta. Eu atraio dizendo, posso resolver o teu problema? Você quer aumentar as vendas dos seus ecoprodutos nos próximos 15 dias? E daí vem quem quer. Quando essa pessoa chega, eu apresento casos de outras pessoas que já deram certo, eu apresento o próprio método, dizendo, olha, os passos que você vai passar, eu abro isso numa reunião antes da pessoa comprar. Os passos que você vai passar são esses aqui, esse é o processo, funciona assim. E quando a pessoa percebe, ela diz, nossa, era exatamente isso que estava me faltando, quero esse troço aí. E é assim que ela acaba comprando. Então, eu apresento detalhes, acessórios que
vão fazendo sentido na cabeça dela, da mesma maneira como eu te ensino a fazer. Então, você precisa ser aquele cara que não fica só falando da comida saudável na mesa do bar e criticando os outros. Você é a pessoa que vai oferecer um cardápio com um paladar inacreditável e mostrar que isso é uma opção. É uma opção. É algo que a pessoa vai preferir ao invés de estar numa churrascaria, por exemplo, porque a experiência dela foi mais agradável. É isso que muda a história. E vou te dizer uma coisa, que eu não falei ainda aqui em nenhuma das lives antes do Black Friday. Mas na Black Friday, a lógica é exatamente a mesma. Por isso que eu vejo algumas pessoas fazendo liquidação de 50% valor, vendendo baratinho, vendendo por um troquinho e mesmo assim tendo 0 ou quase 0 de vendas. Ela diz, Fabíola, mas eu baixo o preço e não consigo vender. Claro, você não conseguiu aumentar o desejo. Não é uma questão de preço. Eu, inclusive, tenho um reel super polêmico que a galera me xinga dizendo nunca é uma questão de preço, mas eu acho que nunca é mesmo. Por que eu acho que nunca é uma questão de preço? Porque quando tu deseja uma coisa, quando tu quer e tu encasqueta na cabeça que tu vai comprar, tu vai dar um jeito. Então, eu fiz isso com a minha mentoria, quando eu paguei 40 mil reais numa mentoria de marketing digital, que foi onde eu mais cresci, onde eu mais aprendi, onde eu tinha um acompanhamento próximo, eu não tinha aquele dinheiro. Eu pensei, se vocês soubessem quanto eu já investi em marketing digital, vocês iam ficar chocados. Eu tô nisso desde o ano de 2022, mas tranquilamente já foi mais de 250 mil reais. E daí, você começa a entender que tem coisas que te demandam uma habilidade que você não tem. E aí sim vai exigir muito esforço. Mas quando você tá numa coisa que você ama fazer, quando você, né, que nem o método Sustente te ensina, o módulo número 2, que é o módulo que a galera adora fazer, eu vou até deixar uns prints, vou tentar fazer um corte dessa parte do vídeo e botar uns prints por aí do que a galera comenta desse módulo número 2, mas ele é um módulo de autoconhecimento profissional. Então, você entende lá quais são as suas habilidades, quais são os teus interesses, hobbies. Quando as pessoas... Olha, uma das perguntas que tem dentro do método Sustente. Quando as pessoas te chamam para te pedir uma ajuda, que tipo de ajuda essas pessoas te pedem? E através dessa construção, onde você tem também o Ikigai como ferramenta, você está fazendo um autoconhecimento profissional para entender qual é o seu grande valor de contribuição para a sociedade e criar uma oferta a partir deste olhar. Isso seja você vendendo sorvete, você vendendo marmita, você vendendo um brechó, você vendendo cursos, você vendendo papel reciclado. Tanto faz, eu tenho, olha, alunos que são engenheiros agrônomos, aí uma menina que faz joias de cerâmica, outra que faz saboaria. Da saboaria eu tenho mais de uma aluna. E daí, todas essas pessoas conseguiram aumentar vendas aplicando o que eu vou te ensinar aqui, o que eu tô te ensinando. Que é construir um legado, que é ter a sustentabilidade como teu compromisso ético. Mas entender que a venda é um processo. E é um processo onde você vai empilhando pessoas interessadas no que você tem para vender. Então, como é que eu faço isso? Hoje, por exemplo, eu criei essa live. Eu disse assim, ó... E, detalhe, repara quando eu falo para vocês assim, aprenda a atrair, elevar o desejo e criar uma oferta, né? Essa live aqui eu tirei de um ChatGPT, que para mim pareceu genial, porque eu chamo meu cliente de ecochato, que eu levo ele a ser um estrategista, que faço ele vender mais, mas olha como eu sei que meu funil deu errado. Hoje eu tenho uma pessoa assistindo essa live e essa uma pessoa é meu amigo. Ou seja, o meu funil, já lá na boca, não deu certo, não comunicou. Agora, quando eu trago outra abordagem e eu trago no título dizendo assim, vou te trazer
3 erros que ecoempreendedoras pequenas e sustentáveis cometem e deixam de ganhar dinheiro na Black Friday. Nossa, eu tinha muito mais gente na live. Então, eu percebo que exatamente o que eu te ensino e que eu aplico aqui é o que vai acontecendo. Como que eu vou fazer essa live aqui, que tem um conteúdo riquíssimo, chegar para mais pessoas? Eu vou fazer cortes desse conteúdo, eu vou mandar ela nos grupos, porque muita gente não me assiste a vivo, mas me assiste depois. Eu coloco ela, vai para o YouTube. Então, esses cortes acabam sendo espalhados em YouTube, em Instagram, TikTok e nos grupos de WhatsApp, onde eu tenho mais de 1000 leads captados, que foi o grande desespero de eu ter perdido o meu WhatsApp na semana passada. Então, daquele cara que é o cara que fica falando do erro, né? De como que as coisas funcionam no bar e xingando porque tá tudo errado, você vai passar a ser o cara que faz a comida vegana mais deliciosa do mundo. Então, deixa eu te contar qual é o erro invisível que está acontecendo por aqui. O que mais trava quem tem uma eco-iniciativa não é a falta de um bom ecoproduto, não é a falta de propósito, não. O que trava mesmo, o erro invisível que está acontecendo quando vocês não conseguem vender é não ter um processo de vendas estruturado. Com essas 3 fases que eu falei: atração, desejo, oferta irresistível. E sem isso, você acaba apagado na Black Friday e, pior que isso, você acaba tentando vender só no desconto, perde o diferencial que te faz essa coisa única, que te faz esse econegócio que é autoral, que respeita seu jeito de ser e que falta você saber apresentar para o mundo. E daí existe uma solução, né? E a solução que você tem é sair desse lugar aí de ecochato e passar a ser um estrategista, uma pessoa que entende o que fazer, como atrair uma pessoa que nunca te viu antes, aumentar o desejo dela e fazer ela querer comprar de você. E para isso, você vai criar narrativas que atraem, sem parecer um panfleto. Você vai aumentar o desejo conectando o valor da sua vida real, né? De tudo que você está colocando de energia nisso com o valor do que você está vendendo. Não vai mais ser baseado em preço, você vai conseguir apresentar valor e você vai montar uma oferta que seu cliente olha e pensa: eu não posso perder essa oportunidade. É isso, se eu imagino, seu cliente escolhendo sua marca e não por ser verde, né? Mas justamente porque você conseguiu transformar a sustentabilidade em um objeto de desejo. Então, eu me lembro, por exemplo, quando eu fui na inauguração da Voelo, que hoje se chama Revoada, que é umas meninas que fazem hoje um projeto Ação Transformação, que criaram lá em 2014 numa consultoria da Passárgada, que sou eu, né? Rede Empreende Verde é um dos projetos da Passárgada, que é a empresa que eu fundei, uma oficina de sustentabilidade que eu fundei em 2012. E quando a gente começou a criar toda a ação, reinvenção, tudo que as meninas faziam, eu me lembro que um dia eu disse para elas: meninas, vocês têm que pensar que essa bolsa que vocês fazem de câmara de pneu, com forro de guarda-chuva, que é linda e maravilhosa, pode vender em alta escala num projeto de brinde. Na época eu tinha recém saído do comércio exterior e a empresa, inclusive, que eu trabalhava, vendia muito brinde. E eu me lembro que as gurias ficaram ofendidas naquela reunião. Mas escutaram atentamente, eu também trouxe argumentos que mostravam por que aquilo fazia sentido, o valor alto que elas poderiam cobrar, e aquilo virou o principal cliente delas por muitos anos. Foi uma empresa chamada DHL, que é uma empresa de logística internacional que dá muitos brindes e que achou aquilo um diferencial inacreditável. E hoje... Não por ironia, porque eu estou longe das ironias, mas pela visão, olha a visão que eu tive lá atrás. Hoje, quando elas fazem o projeto Ação Reinvenção com grandes indústrias e vão lá e pegam o cinto de segurança da indústria de carro e transformam em carteiras, e daí vão lá, pegam os banners e pegam as costureiras, enfim, que é o projeto Ação Reinvenção, elas trabalham para
Latam, elas trabalham para, eu não sei qual é a empresa de carro, por isso que eu não falei a marca aqui, que eu não me lembro de cabeça, mas aí o que elas criam a partir desses resíduos que iam parar no lixo da indústria? Olha já, daí elas pegam esse lixo que é da indústria, ação, reinvenção, transformam isso em brindes. No fim, aquilo que elas se ofenderam lá numa reunião lá em 1900 e bolinha, foi 2014. Na realidade, estamos em 2025, hoje é uma das principais entregas do produto delas. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês aqui é esse olhar, que você precisa perder a vaidade do sustentável e entender o benefício, o desejo do seu cliente e colocar isso numa oferta atrativa. É isso que vai te fazer vender sempre, é isso que vai te fazer vender mais. E daí você deixa de ser teoria, né? Você deixa de ser aquela pessoa que fala de sustentabilidade para ser aquela pessoa que faz sustentabilidade, que está conseguindo oficinar, como eu digo, eu sou uma oficina de sustentabilidade, né? Então, quando eu coloco um ecoempreendedor em tração, como eu chamo, né, em movimento, conseguindo vender muito, vocês estão oficinando sustentabilidade. E através de cada uma dessas iniciativas, a gente vai regenerando um pouquinho mais a sociedade. Então, o meu objetivo aqui é que esse movimento ganhe uma velocidade enorme e que isso acontece com o seu econegócio vendendo mais. Então, a diferença de continuar sonhando em viver com a sua iniciativa e finalmente começar a viver dela é você aprender a vender. Por isso, na Black Friday, né, você vai aprender a vender não necessariamente liquidando o seu produto, e sim fazendo uma oferta onde você pode até aumentar o valor do que você está vendendo e mesmo assim gerar um pico de vendas. E você pode ser a ovelha verde que conquista mercado sem perder a sua essência. É isso que a gente está te ensinando aqui. Por isso, no dia 29, eu vou fazer uma oficina de uma Black Friday que ensina como você... Vão ser 3 horas ao vivo comigo, das 19 horas às 22 horas. Nós vamos construir a sua Black Friday com tudo que eu andei ensinando por aqui de graça. E daí, dentro dessa Black Friday, você vai conseguir se colocar gerando um pico de vendas já agora em novembro. E não se preocupa, não necessariamente isso vai acontecer via Instagram. Eu ensino vocês a fazerem isso primeiro no mundo offline, para depois entrar no mundo online. A gente vai usar recursos como WhatsApp, lista de transmissão, você vai ter que ter outros canais para captar os teus clientes, mas não necessariamente isso acontece via Instagram. Então, eu te convido a, primeiro, entrar nesse grupo de WhatsApp, onde eu estou ensinando todos os passos de uma Black Friday lucrativa para donos de negócios sustentáveis pequenos e brasileiros. Ali tem todo o conteúdo que eu também vou dar na oficina. Na oficina, quem comprar, quem achar que vale a pena, que está disposto a fazer a sua Black Friday esse ano, vai ter 2 bônus que eu já revelei. Esses 2 bônus são 3 anos de acesso ao Sustente. Você também vai ter o passe livre da oficina prática de Black Friday, que acontece no dia 29, na próxima segunda-feira, às 19 horas e 19 minutos, só para quem tiver entrado nessa oferta de Black Friday. E esses são 2 acessos que eu tô podendo revelar, porque a oferta de Black Friday só vou compartilhar com vocês na íntegra no dia 26, o dia que abre, né, essas vendas, às 8 horas da manhã e 8 minutos, numa live, aonde vai ser a oferta mais insana que já aconteceu nesse perfil. E daí, como que vai acontecer para que você tenha a chance de se inscrever nesse pacote que vai levar donos de negócios sustentáveis para outro patamar de resultado? Você precisa estar num grupo de WhatsApp. Então, inclusive, se você é meu aluno, você vai receber via WhatsApp, mas daí no seu privado, uma oferta de renovação com um valor que você não vai acreditar. Se você
é do time Empreende Verde, você vai receber também uma oferta no seu privado com outro valor ainda mais vantajoso, porque você está na minha comunidade, então você tem todos os privilégios dessa rede. E se você não é meu aluno, você vai receber no WhatsApp uma oferta com todas as promessas que vão ter nessa Black Friday, que é algo tão louco que vai ficar no ar por pouquíssimo tempo. Então, se você é um dono de negócio sustentável e pretende vender mais, eu começaria com a Black Friday. Se inscreve nessa oficina no dia 26, que vai ser liberado essa oportunidade, e faz a oficina, coloca ela no ar. Na primeira mês de vendas, você já vai ter recuperado 100% do valor investido. Eu garanto isso, inclusive, porque não é nem só isso que eu garanto, né? Todos os meus produtos têm 90 dias de garantia. Se você compra qualquer produto da rede Empreende Verde e não fatura pelo menos o valor investido durante 90 dias, essa é uma garantia mediante execução, né? Então, você vai vir, vai apresentar para a gente, para a rede, né? Para mim, o que você fez, o que você executou, e eu vou conseguir te entregar uma análise e, se for o caso, seu dinheiro de volta. E daí, o que acontece? Eu dou essa garantia desde o ano de 2022. São 90 dias. Se você executou e não faturar pelo menos o valor investido, você pode pedir 100% do seu dinheiro de volta. Sabe quantas pessoas já me pediram reembolso? 0. Então, eu não dou uma garantia no papel, eu não dou uma garantia registrada em cartório. Eu garanto que se você executar o que eu ensino aqui dentro da rede Empreende Verde, você vai vender mais dentro de 90 dias, pelo menos o valor investido. Pelo menos. Só que daí, com o que você aprende aqui, você fica faturando muito mais por um longo prazo, né? Tipo, se pegar lá minha primeira aluna, Fernanda Drebes, largou tudo em São Paulo e foi vender canga em João Pessoa. E daí, chegou pra mim e disse, amiga, tô vendendo canga na praia, o que eu faço? Vai vir inverno, chuva. E em um ano, aplicando Sustente-se, ela fatura, né, alcançou 35 mil reais de faturamento no primeiro ano. Hoje já ultrapassou, e a única preocupação que ela está tendo é crescer. Vou pegar um outro exemplo, outra Fernanda, também lá da primeira turma. Ela era uma arquiteta que fazia reforma de condomínio de luxo, e daí gastava lá 1 milhão nas reformas, fazendo hall de entrada, salão de eventos, academia, banheiro social, tudo isso. E daí, quando chegava a parte do lixo, as pessoas diziam pra ela assim, põe lá 2 containers que o pessoal se vira. E ela fervia com aquilo, porque ela já era uma pessoa sustentável. E ela fervia tanto com aquilo que a Fernanda saiu desse escritório, né, de arquitetura de luxo, e foi fazer o que ela chama de arquitetura do lixo. Então, hoje ela tem uma empresa chamada Sobra Organizada, que faz gestão de resíduos de condomínios em Porto Alegre. E não tem só uma. A Fernanda também, quando começou a executar o Sustente-se, não só teve clareza, né? Vou deixar um depoimento dela hoje no meu story, só para vocês verem como ela conta isso. Mas ela se não só tive clareza de como transformar isso num negócio que dê dinheiro, de verdade e tal, mas também, em menos de um ano, ela já era sócia de uma segunda empresa de gestão de resíduos. Então, ela foi de 0 a 2 empresas de gestão de resíduos em um ano aplicando o Sustente-se. Então, é muito legal, porque o meu trabalho aqui é te fazer dar certo. Se você acha que é o momento de você priorizar a venda dos seus econegócios, me manda um eu quero no inbox, que eu vou inclusive te apresentar um plano especial. E o menino que entrou ontem, né, o André, ele já foi beneficiado com o upgrade da Black Friday. Porque eu não vou segurar vendas, quer comprar, entra logo, vamos fazer e vai receber todos os bônus das pessoas de Black Friday. Então, eu recomendo fortemente que, se você está vendo essa live até o final, você entre no grupo do WhatsApp, aonde vai acontecer a oferta de Black Friday da rede Empreende Verde. O link está na minha bio. Isso vai acontecer no dia 26 de setembro, às 10 horas da manhã. E recomendo também que você encaminhe esse material para outra pessoa que possa estar precisando desse conteúdo, porque o meu trabalho aqui é fazer donos de negócios sustentáveis venderem mais. Eu acredito que a gente, todos unidos e rendendo mais, substituindo nossos similares poluentes, é muito mais negócio do que as metas restritivas da ONU que não funcionam.
Um beijo, até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Entra no grupo do WhatsApp, hein? Tô te esperando.